Capítulo 17. Ao aportar na praia do Abraão, Theo foi abordado por uma moradora local, uma velha enrugada pelo sol, que se ofereceu para carregar malas, indicar hotéis, guiar passeios de barco. Posso te levar na melhor muqueca da região, disse também, com a voz esganiçada. Theo queria apenas alugar uma barraca de camping. Vai ficar onde? Não sei. Estou terminando de escrever um livro. Preciso me concentrar. Posso levar o senhor para algum acampamento? Não tem praia deserta? A velha o encarou, séria. Cheirava a sal e água de colônia. O acampamento selvagem é ilegal, disse, como se lesse uma cartilha. Eu pago bem, Theo devolveu. Lembrou-se do policial rodoviário e decidiu que chamaria aquele dia de quarta-feira dos subornos. Riu de si mesmo. A velha espichou os olhos para os lados. Tem uma casinha na praia do Nunca. É bem isolada. Não tem muito conforto, mas dá para o gasto. Não precisa de conforto. É isolada mesmo? Não tem mais nada lá, pode acreditar. Só areia e água transparente. Floresta e montanha para trás. Quase ninguém passa, só os malucos em trilha. Vou ficar um mês. Quanto? A velha murmurou um valor extorsivo e sorriu. Metade disso vai para fiscalização. Para garantir que não vão incomodar. Ele teria que sacar boa parte da poupança e controlar os gastos nos meses seguintes. Por Clarice, valia a pena. É bom o senhor passar no mercado e comprar algumas coisas antes. Tudo bem. E vamos num caixa eletrônico também, a velha disse, ruborizada. Trazia a máxima mercenária na ponta da língua, o pagamento é adiantado. Em pouco mais de uma hora, Theo sacou dinheiro e fez compras no mercado e na farmácia. Comprou um colar de pedras em uma lojinha de artesanato para dar de presente de Natal a Clarice. Num jornaleiro, tentou mais uma vez conseguir os jornais dos dias anteriores, sem sucesso. Sentou num café com música ambiente e pediu suco de maracujá, ainda que não se sentisse nervoso ou agitado. Os clientes o encaravam de um jeito curioso, possivelmente porque ele carregava a Samsonite cor-de-rosa com Clarice. Havia ficado de voltar ao cais dali a meia hora. Pensou em enviar cartões postais para a mãe e para Helena, mas preferiu telefonar. Discou o número de casa. Estou em Ilha Grande, disse a mãe. Patrícia ficou surpresa. Perguntou quando ele voltaria. Alugamos o quarto por um mês. A Clarice está escrevendo o roteiro dela, que se passa aqui em parte. Ele preferiu não mencionar que pretendiam ir a Paraty depois. Voltamos no início de janeiro. Só ano que vem, sim. É o primeiro Natal que passaremos distantes. Eu já estou bem crescido, mãe. E eu estou velha. Não diga isso. Montei nossa árvore de Natal. Consegui quebrar poucas bolas este ano, ela disse, nostálgica. Forçou uma risada. Theo continuou em silêncio. Queria me desculpar pelo que falei na última ligação. Eu não deveria ter suspeitado da sua namorada. Está tudo bem entre vocês? Sim. A família dessa moça não se importa que ela fique fora por tanto tempo? A mãe dela também reclamou porque ela não vai voltar pro Natal. Mas acreditamos que esse tempo será bom pro nosso relacionamento, ele disse, e ter falado no plural fez com que se sentisse sensato. Você me liga mais vezes? Talvez eu não consiga. Vamos ficar em uma praia em que o celular não funciona. Sentirei saudades, meu filho. A frase foi dita num tom fúnebre que o incomodou. De todo modo, ele disse que também sentiria saudades. Trocaram votos de Feliz Natal e Ano Novo antes de desligarem. A fluidez da conversa com a mãe, além do fato de ela não ter insistido no assunto Sansão, encorajou a telefonar para Helena. Alô? A voz ríspida com que ela atendeu o telefone fez Theo se sentir frustrado. Bebeu o restante do suco pelo canudinho e pediu outro ao garçom. É o Theo. Tenho tentado falar com vocês desde ontem. Sim, nós só vimos agora e, você mentiu para mim, ela o interrompeu. Como é? Ele decidiu adotar um tom de perplexidade a qualquer custo. Você mentiu para mim. O Breno esteve aí na quinta-feira. Não sou burra. Como ela podia afirmar uma coisa dessas? O novo copo de suco foi servido, mas ele não notou. O Gulliver me ligou assim que vocês saíram do hotel. A polícia está atrás de vocês e vocês fogem? Não estamos fugindo. O Gulliver me contou tudo. Tudo o quê? Já pensava o que dizer caso ela afirmasse que o anão vira Breno chegar ao hotel naquela noite. Contou como foi tratado quando foi ao quarto de vocês consertar o telefone. Contou do jeito repentino que vocês foram embora. Eu não tenho que te dar explicações, ele disse, tão grosseiro quanto ela. Clarice fez questão de não te ligar. Disse que você fica no pé dela. Como ela não está aqui perto, posso te dizer o que quiser saber. Me conta a verdade. A verdade é que o Breno não esteve no hotel. O anão disse que viu o Breno aparecer por lá? Não, não disse, ela respondeu, engolindo em seco.
Theo ficou em dúvida se Helena blefava para ver até onde ele iria. Como então você me liga e me acusa de ter mentido? Ela estava tão tensa que soava histericamente engraçada. Me explica o que está acontecendo. Por que vocês fugiram do hotel? Não fugimos. A Clarice está levando o roteiro muito a sério. Você não sabe quanto isso é importante para ela. Eu sei. Ela é minha filha. Parte da história se passa em Ilha Grande. Ela comentou que só tinha vindo aqui quando era pequena e quase não se lembrava de nada. Vocês estão em Ilha Grande? Sim, acabamos de chegar. Vamos nos hospedar por um mês numa praia. Não há nada de errado nisso. Quero que ela volte pro Natal. Theo soltou um longo suspiro. Não vou me meter nessa briga. Insisti para que a Clarice conversasse com você, mas ela quer ficar isolada até terminar o roteiro. Ela ficou bastante aborrecida quando Gulliver foi ao nosso quarto bisbilhotar. A sugestão de vir para cá partiu dela. Bem, eu não posso obrigar minha namorada a falar com ninguém no telefone. Você contou a ela sobre o desaparecimento de Breno? Eu te disse que não contaria, ele respondeu, confiante. Não via furos em seu discurso. Ele ainda não apareceu? Não. A polícia me ligou hoje cedo dizendo que não conseguia falar com vocês. Os celulares não funcionavam em Teresópolis. E também não funcionam na praia onde vamos ficar. Diga que ligaremos quando voltar. O delegado pediu à operadora o histórico de ligações do celular do Breno. E daí? Ele vai encontrar os telefonemas que o Breno fez aqui para casa e para o celular da Clarice. Isso não significa nada. Caso eu venha para a cidade, ligo sem que a Clarice saiba e te mantenho informada. Entendo sua preocupação. Obrigada, Theo. Helena parecia mesmo agradecida. Quando achar que é o momento, conte a Clarice que o Breno desapareceu. Não o esconda por muito tempo. Acho que ele não vai demorar a dar as caras. Talvez eu consiga poupar a Clarice desse transtorno todo. Tomara que esteja certo. A polícia também pediu o registro dos cartões de crédito dele. Isso deve esclarecer alguma coisa. Sim, deve. A ligação terminou logo depois e Theo percebeu que estava atrasado para o encontro com a velha. Pagou os 2 sucos e saiu. O barco chacoalhava entre outros no cais. Pintado em vermelho com listras azuis, trazia a inscrição Sininho na lateral. É como me chamam por aqui, a velha disse, badalando o sino pendurado na frente da embarcação. Meu nome é muito esquisito. As malas foram colocadas num depósito na área inferior, mas Theo manteve consigo a Sansonité com Clarice. Descansou na amurada da proa. Pensava em muitas coisas. E pensava nas consequências dessas coisas. O barco se afastou da costa. Avançava aos solavancos, trazendo um cheiro de diesel queimado que se misturava ao de peixe. Theo buscou relaxar com o vento que batia em seu rosto, mas uma sensação de insegurança o dominava. Ele tentava relembrar o que havia na carteira de Breno por R$ 110, 2 cartões de crédito, documentos. Não havia nenhum canhoto de cartão de crédito, ele tinha certeza. Era bem provável que Breno tivesse pagado a passagem de ônibus para Teresópolis em dinheiro. De todo modo, havia a possibilidade ínfima de que a passagem tivesse sido comprada no cartão. Muita gente joga fora os comprovantes de compra do cartão de crédito. Ele mesmo fazia isso com frequência. Capítulo 18. Clarice havia acordado no início da noite, confusa. Perguntara até onde estavam e como tinham ido parar ali. Orgulhoso, ele contará as últimas horas em detalhes. Havia chegado mesmo a falar da Blitz, mas tinha omitido a conversa com Helena, o assunto ainda o perturbava terrivelmente. Ela estava na cadeira da cozinha, pernas cruzadas sobre a mesa, o olhar fixo na silhueta do rochedo desenhado através da janela. Vez ou outra, um barco iluminado passava distante e as árvores lançavam sombras fantasmagóricas sobre o braço de areia branca da praia do Nunca. Theo segurava 2 espátulas sobre a bancada, preparando um molho tailandês com cura e castanhas para temperar a salada de folhas verdes e roxas. No fogão a lenha, havia colocado panquecas de ricota para assar, era seu prato favorito. Estava de costas para Clarice, mas puxou conversa, o que achou daqui. Na verdade, queria saber se ela havia gostado do sexo, mas não tinha coragem de perguntar. Ele sabia que a noite anterior tinha transformado o diálogo entre eles em algo tortuoso. Espero que os mosquitos não me devorem, ela disse, estapeando a própria nuca. De resto, prefiro a poluição e o barulho infernal do trânsito. Jantaram em silêncio, iluminados pela lamparina de querosene pendurada num gancho da porta. Clarice repetiu as panquecas, mas não deixou de demonstrar insatisfação por ter de comer com colher. Logo ao chegar, Theo havia escondido as facas debaixo de um sofá velho.
Ainda que a casa tivesse 2 quartos, ele havia colocado todas as malas no quarto maior. Clarice não reclamou, e até pareceu feliz em dividir novamente a cama com ele. As vantagens dali eram muitas, podiam ficar à vontade, ela quase não precisava ser algemada, nem vestir a mordaça no banho, que era de água fria ou congelante, como ela fez questão de destacar num agudo histérico. Pouco a pouco, Clarice reconquistava uma parcela de liberdade. Jamais voltaria a ser aquela menina esvoaçante que ele havia conhecido no churrasco. Afinal, relacionamento também é privação. Estavam atados um ao outro. Ele levaria Clarice consigo para sempre, já não podia viver ou mesmo morrer sem ela. Os dias seguiram quentes. Theo sentia uma espécie de cansaço prazeroso. Ele e Clarice caminhavam cerca de 4 quilômetros pela manhã, após comerem biscoitos. Subiam o rochedo num trajeto de pouco mais de 10 minutos e se sentavam no topo, olhando o horizonte e as pedras largas na encosta. Ao longe, conseguiam ver uma extensão plana de terra que quase desaparecia em meio à névoa. Theo gostava especialmente dessa sensação de distância e esquecimento. A casa também podia ser vista no extremo oposto, reduzida ao tamanho de um carro. Nos dias mais refrescantes, tomavam o caminho de areia e se embrenhavam na mata. Não avançavam muito, pois a vegetação era cerrada e temiam se perder. Voltavam exaustos, suados, mergulhavam na água salgada e descansavam nas espreguiçadeiras. Clarice sentava no mar de tempos em tempos, nua, o que lhe parecia um convite a novas investidas. Ele se controlava, pois sabia que a expectativa era mais prazerosa do que a conquista. Almoçavam legumes cozidos, arroz e feijão. Quando Clarice pedia carne, Theo pescava, com dificuldade no início. Fritava o peixe com ervas, deixando que um cheiro forte e saboroso dominasse a casa. O cheiro remetia à infância. Patrícia costumava dizer que o filho tinha talento para a gastronomia. Era verdade, Clarice comia satisfeita e, com frequência, dizia nunca ter provado nada melhor. Só falta uma cerveja gelada, ela brincava, engarfando gulosamente a comida. Clarice sentia falta do álcool. Era possível que também sentisse falta da vida libertina. Mas havia parado de falar dos cigarros. Parecia ter se esquecido deles, finalmente. A inspiração para escrever havia voltado, de modo que ela ficou indignada com a falta de energia elétrica na casa. Como vou escrever no notebook? Aproveite para tirar uma folga. Você escreve quando voltarmos. Ela não parecerá satisfeita, mas tampouco estava ansiosa para ir embora. Em nenhum momento perguntou quanto tempo ficariam ali. Theo percebia um esforço dela em ser simplesmente agradável, sem ser desbocada nem sedutora nem misteriosa, todas as táticas que ela já havia usado antes. Raras vezes Clarice o ofendia. Quando fazia, apelava para pequenas coisas, troçando sutilmente de sua inteligência e racionalidade. Theo se limitava a sorrir. O sorriso era a melhor defesa aos ataques dela. Clarice insistia, você devia ser menos sério. Ele retrucava, você devia ser menos sincera. A sedução vacilante, as conversas superficiais, os ataques de fúria seguidos de pedidos de desculpas, Theo havia se acostumado a tudo aquilo. Em certo momento, havia se perguntado se continuava a amá-la. Talvez ela estivesse certa, talvez tivesse sido apenas paixão, um fogo passageiro. O que ele entendia de amor para ter certeza? Depressa, havia abandonado essa ideia absurda. O que acontecia entre eles era mais simples e bonito, entravam numa nova fase, mais madura. Tinham atingido um amor sem intermitências. As surpresas cessaram, o que não significava o fim do sentimento. Ao contrário, a cada dia ele se via mais enraizado em Clarice, o pensamento dela, antes caótico e emotivo, tinha ganhado nuances de método. A confiança como roteirista fora substituída pela reflexão contínua acerca do próprio trabalho. Era um caminho doloroso, porém mais justo e verdadeiramente artístico. Às tardes, eles travavam discussões extensas sobre o significado da arte e sua função de mostrar a verdade. Clarice defendia que bastava entreter. Assistiam diariamente ao pôr do sol. Theo fotograva, um tanto frustrado, pois a lente não captava a essência do momento. Quando voltasse para casa, montaria um álbum da viagem. No futuro, poderia mostrar aos filhos como tinham se conhecido. Chegada a noite, sentavam-se lado a lado nas espreguiçadeiras diante do mar. Theo deixava a lamparina próxima deles. Em silêncio, observavam o céu estrelado. Eram momentos muito agradáveis, pois o vento corria na areia e a natureza entoava seus encantos. 2 semanas tinham passado, extirpando quaisquer preocupações. Ele havia se esquecido de Breno, de Patrícia e de Helena. Naquele instante, sentia que nada podia abalá-lo e confessou, estou muito feliz, Clarice. Ela estava com a cabeça no encosto, o rosto voltado para cima, olhos fechados. Continuou imóvel, as mãos caídas de um jeito relaxado. Breno está morto, ela disse, minutos depois. Abriu os olhos, encarando Theo. O que? Sinto que Breno está morto. Em poucas palavras, Clarice o inundava de terror e vergonha. Ele teve vontade de socá-la. Chegou a levantar o braço, mas o recolheu logo depois.
Morto em meu coração, quero dizer. Agora estou livre para gostar de você. Clarice se levantou, deu um beijo na boca dele e caminhou graciosamente na direção da casa. Theo passou a quinta-feira muito quieto. Queria descobrir quanto Clarice sabia. Ao mesmo tempo, tinha medo de aceitar a hipótese de que ela realmente soubesse de alguma coisa. Tentava relembrar as horas seguintes à morte de Breno, mas a tensão havia deixado as imagens pouco nítidas. Agora, não conseguia afirmar com absoluta certeza que Clarice dormia enquanto ele desmembrava o corpo de Breno e guardava as partes nos sacos plásticos. As possibilidades daquele instante levavam a outras mais perturbadoras. Estava conseguindo conquistá-la? Ou semeava silenciosamente um ódio profundo em seu peito? Clarice saiu do banho disposta a puxar conversa com ele. Havia acordado interessada em falar de temas polêmicos. Perguntou o que ele achava da pena de morte e do aborto. Ele se manteve calado, de modo que ela perguntou novamente e ele foi obrigado a dizer alguma coisa. Não penso muito nisso. Mas você tem alguma opinião, não? Sou contra a pena de morte. Ela sorriu. Eu também. E o aborto? Não sei. São questões difíceis. Ele não se sentia à vontade para opinar em assuntos sobre os quais pouco entendia. Achava incômodo que as ciências humanas fossem discutidas de modo leigo entre pessoas que se julgavam no direito de ter uma opinião sem qualquer embasamento. Em casa, ele havia flagrado algumas conversas entre Patrícia e Marli debatendo qual deveria ser a pena de um político corrupto, a forca. Marli dissera, sou o que deveria ser feito com a mãe que aborta o filho anencéfalo, é uma criatura de Deus, Patrícia defenderá. Casamento gay, Clarice perguntou, sentando-se diante dele e colocando as mãos em seus joelhos. Theo a encarou, temendo os rumos da conversa. Não queria falar sobre Laura. E também não queria confessar o que achava dos homossexuais. Tentou outro assunto, por que não caminhamos? Antes me fala. Isso diz muito sobre uma pessoa. Você é a favor do casamento gay? Sou. Mas me incomoda quando vejo. Te incomoda? Muitos homens têm tesão em ver duas mulheres se beijando. Eu não tenho, disse. Você já beijou mulheres? Teve vontade de perguntar. Me parece um tanto ilustido da sua parte, ela provocou. Theo apenas sorriu, pois sabia que acabariam brigando se respondesse. Levantou-se para buscar a câmera fotográfica e vestir uma bermuda para a caminhada. O dia estava bonito e fresco. Durante todo o trajeto, Clarice não voltou ao assunto nem iniciou nenhum outro. Chutava uma garrafa vazia pela areia e assoviava uma canção sem fim. Quando chegaram à clareira, ele pediu que ela ficasse nua. Quero tirar fotos, disse, ao notar a surpresa dela. Será a parte secreta do nosso álbum. Clarice não ofereceu resistência. Tirou a blusa laranja pelo pescoço. Desceu o short jeans e a calcinha rendada. Descalçou os tênis, fugindo das formigas de um jeito deliciosamente feminino. É para fazer pose? Haja naturalmente. Clarice parecia mais saudável agora. Logo nos primeiros dias, a pele branca ficará bronzeada. Os cabelos, antes lisos, tinham adquirido um cacheado natural que caía até a cintura. Entre sorrisos, ela oferecia as bochechas rosadas. Theo parou de tirar fotos e se aproximou. Ela estava de olhos fechados, recostada num tronco largo. Ele esticou os braços, apoiando-se na árvore e cercando Clarice. Me beija, pediu. Ela reparou o tom soturno e sorriu, você está esquisito. Não gostei de você ter falado do Breno ontem. Ai, Theo, não foi nada de importante. Enquanto você falar dele, é sinal de que é importante. Ele não me interessa mais, já disse. Está morto e enterrado. Para de falar assim. Theo queria contar tudo. Sentia-se exposto, invadido por um jogo de palavras. Se explicasse seu incômodo, como Clarice reagiria? O que está acontecendo? Vamos começar uma relação sem segredos. Não tenho segredos. Apenas não quero que você fale do seu ex. Tudo bem, parei. Mas saiba que odeio homens ciumentos. O próprio Breno interrompeu-se na frase. Pediu desculpas. Theo não tinha vontade de falar mais nada. A verdade é que sou um lago de sentimentos, ela disse, apertando os olhos. Sei que você está inseguro. Eu entendo. Abraçou-o com força, a voz rouca sussurrada no ouvido dele, as pessoas ficam vagando nesse meu enorme lago. Não sei explicar. Ultimamente, você emergiu, chegou à superfície. O Breno só afundou. Não se importe com ele. Ele já chegou ao fundo, e você ainda está nadando. Deu-lhe outro selinho, estou gostando de gostar de você, Theo. Por favor, não destrua isso.
Capítulo 19. Era sábado, véspera de Natal. Theo se banhava no mar quando viu o barco no horizonte acelerando em direção à costa. Na areia, Clarice lia Lispector. Ergueu a cabeça ao ouvir o ronco do motor. Theo nadou para a terra firme e mandou que ela entrasse na casa. Algemou-a à cama, guardou a chave e voltou em tempo de encontrar a velha desembarcando. Bom dia, ele disse. A velha estava excessivamente maquiada, batom vermelho, pó no rosto moreno, rímel nos olhos que se demoravam observando as duas cadeiras, abertas próximas à água. Está acompanhado? Não. O que faz aqui? Vim ver se está tudo bem. Continuava a olhar fixamente para as cadeiras. Uso duas cadeiras para esticar as pernas, ele disse, mas logo achou-se ridículo. Mesmo de longe, era possível que a velha tivesse visto Clarice correr para dentro da casa. Como amanhã é Natal, pensei que talvez você quisesse ir ao centro comprar alguma coisa. Ou ligar para alguém. Obrigado por pensar nisso. Theo queria comprar meio quilo de mignon para Clarice, que vinha reclamando da falta de carne vermelha, além de alguns ingredientes para a ceia. Cozinharia talharim com molho branco e azeitonas chilenas, sua especialidade. Vou me enxugar e mudar de roupa. A velha concordou, encarando Theo com os olhinhos vibrantes. Ela tinha um rosto grosseiro, com bochechas ossudas, sobrancelhas grossas e um nariz desajeitado com aparência de morango invertido. Suas costas, levemente encurvadas, a projetavam para frente de modo intimidador. Acompanho você até lá dentro, ela disse, com um sorriso. Não precisa. Prefiro que me espere no barco. A curiosidade da velha fez Theo imaginá-la morta, ensacada aos pedacinhos. Prometo não demorar, disse. Tomou o caminho da casa e ouviu os passinhos arrastados da velha atrás dele. Virou-se para ela, por favor, quero que me espere na merda do barco. Ela recuou, espantada. Ergueu os braços num gesto defensivo, como preferir. Girou o corpinho frágil e foi se afastando. Theo percebeu que, pela idade ou pelo medo, as pernas dela tremiam. Vestiu-se, aflito. Pela janela, garantia que a velha continuava distante. Pediu que Clarice vestisse a mordaça com arreio. Não precisa. Não vou gritar. Por favor, ele insistiu. Faça o que estou falando. A confiança é essencial, bota a mordaça. Pegou a carteira e os celulares. Esquecia algo? Sob o sofá, encontrou uma faca de tamanho médio. Escondeu-a no cós da calça jeans. Clarice continuava a falar, ainda presa à grade da cama. Eu poderia ter gritado quando o barco apareceu. Vi a mulher chegar. Poderia gritar agora também. Com certeza ela me ouviria. Você não faria isso, não faço porque não tenho vontade. Você acha que pode me fazer feliz? Quero te dar uma chance. Eu vou te fazer feliz. Então, sem mordaças. Estamos no meio do nada. E não tenho motivos para gritar. Desde aquela noite, ela se calou, subitamente envergonhada. Ele ficou feliz que Clarice tivesse mencionado aquela noite. Estava excitado e tentou disfarçar. Pode ficar sem a mordaça. Ela sorriu, obrigada, meu amor. Theo estagnou. Era a primeira vez que ela o chamava assim. Quis conversar sobre aquilo, mas a velha gritou para que ele se apressasse. Ao pisar na areia, sentia-se flutuando. Saboreava as palavras de Clarice e as teria saboreado durante toda a viagem não fosse a intromissão pouco sutil da velha fofoqueira. Tem alguém na casa com você, não é? Ela perguntou, de repente. Estavam em alto mar. A velha guiava o barco em velocidade excessiva, e Theo se perguntou por que ela tinha tanta pressa de chegar à terra firme. Não sei do que está falando. Ela não reagiu. Continuou de costas para ele, as mãos fixas ao volante. Vi alguém correr para dentro da casa quando eu chegava. A senhora está imaginando coisas. Não precisa me dar explicações, rapaz. Mas não minta para mim. Talvez a senhora esteja certa, então. Estou, ela disse, encarando de um jeito vulgar. Fica tranquilo que não vou fazer nada. Você me pagou bem o suficiente para que eu não faça perguntas. Comentei por comentar. Estavam a poucos metros de distância e o olhar dela o incomodou tremendamente. Ele se remexeu no banco da popa. Ela sabia que ele estava com alguém na praia e não demoraria a se perguntar quem era a pessoa e como ela tinha chegado lá. Mais ainda, a curiosidade a levaria a investigar por que ele tinha se dado ao trabalho de esconder a informação. Theo empunhou a faca na mão trêmula, sem se dar conta do que estava prestes a fazer. Aproximou-se com cautela. O barco navegava no meio do nada, a costa era apenas uma mancha rósea, de modo que ele se sentiu seguro e invencível. Bastava fazer um corte na jugular da velha e, então, jogá-la no mar. Em menos de 1 minuto, extirparia o problema. Teria dificuldades em pilotar o barco, mas não seria impossível. Seu passo fez estalar uma tábua do barco. O barulho o assustou, mas ela pareceu não ter escutado, pois não se virou. Decidiu puxar conversa.
O assunto disfarçaria o real motivo da aproximação. Nesse momento, na fração de segundo em que ele pensou em conversar com a velha, uma série de perguntas possíveis passou-lhe pela cabeça. A infinidade de perguntas era ainda maior do que a imensidão do mar diante de si. Ainda assim, sem saber, Theo fez a pergunta-chave. A pergunta cuja resposta fez com que ele recuasse sem forças e lançasse a faca no mar, voltando depressa para o lugar na popa. Fosse qualquer outra, ele teria matado mais uma pessoa. Mas algo quis que acontecesse como aconteceu, ele fez compras no centro, preferiu não ligar para ninguém e voltou a casa horas depois, ainda inebriado por aquele instante no barco. A pergunta que Theo fez foi: qual é o seu nome verdadeiro, senhora? E a resposta da velha, com um sorriso desdentado, foi: Gertrudes. Na manhã de Natal, Theo acordou perturbado por um pesadelo que, como todos os pesadelos que perturbam, parecia real demais. Gertrudes estava nele. Não a sua Gertrudes, que era educada e não seria capaz de atrapalhar seu sono, mas a outra, a velha medonha. Clarice também aparecia, gargalhando exageradamente. Ele tentou recuperar o volume e o timbre exatos das gargalhadas, mas notou que nunca tinha visto Clarice rir daquele jeito. Fechou os olhos, realocando peças numa ordem lógica. Havia uma emboscada. Uma emboscada criada por todos para enganá-lo. O policial na Blitz tinha identificado a foto de Breno e acionado outras unidades. Instruíram a velha, ela nem se chamava Gertrudes, na verdade, para recebê-lo em Ilha Grande e alugar a casa na praia deserta. Os contatos de Helena por telefone serviam para confirmar que Clarice estava viva. O que esperavam para prendê-lo? Tudo se encaixava, e isso deixou muito assustado. O repentino aparecimento da velha teria servido para que a polícia fosse à ilha tranquilizar Clarice. Ele havia demorado pouco no centro, mas tempo suficiente para que alguém tivesse aparecido. Isso também explicava por que Clarice estava tão tolerante ultimamente. Theo sacudiu a cabeça. Quantas ideias loucas! Clarice estava gostando dele finalmente e ele vinha com esses pensamentos. Era tão grotesco que riu alto, a mesma risada de Clarice no sonho. Decidiu dar um mergulho para espantar aquela história. Nadou bastante e ficou muito tempo debaixo d'água, prendendo a respiração, pois o breve sufocamento o acalmava. Passou a tarde pensando em emboscadas. A noite chegou fria, porém aconchegante. Theo fritou rabanadas, preparou seu prato especial, que Clarice elogiou já pelo aroma, e abriu o vinho italiano. Vestiu uma camisa social e perfumou-se com algum excesso. Clarice usava um vestido azul marinho que Theo achou antiquado para ela. Os brincos eram semicírculos perolados. Conversaram pouco e terminaram a primeira garrafa ainda na mesa de jantar. Ela bebia mais depressa do que ele tinha consumido mais de 3/4 da garrafa. Decidiram abrir a outra do lado de fora da casa, sentados nas espreguiçadeiras de frente para o mar. Ela havia proposto que subissem o rochedo, mas o vento estava muito forte. Vestiram um casaquinho vermelho para se proteger. Você acredita em Deus? Ela perguntou. O vinho já fazia efeito, os braços caídos pelas laterais, a taça cambaleante na mão direita, as pernas esticadas revolvendo a areia molhada. Não sei. Esperava uma resposta melhor. Theo estava relaxado e tinha até esquecido o pesadelo de mais cedo. Acho que as pessoas precisam acreditar em algo superior e desconhecido para a vida fazer sentido. E para impor limites também. E o que seria esse algo superior? Para mim, é a ciência. Não preciso de Deus, mas vou à igreja. Também não acredito nele. Ela jogou a cabeça para cima como se desafiasse o céu. Serviu-se de mais vinho antes de enterrar a garrafa na areia. Prefiro pensar que somos todos livres e viemos do nada. E o que está acima de você? O que te dá limites? Bem, minha mãe me dá limites. E você também, agora. Theo encontrou certa crítica naquelas palavras. Não gostou que Clarice tivesse mencionado a mãe. Bebeu todo o vinho da taça e, quando ela pegou a garrafa, disse que não queria mais. Nos últimos dias, estou te sentindo amargurado. Não gosto disso. Ela segurou e acariciou seu braço. Ele queria se levantar e buscar o colar que havia comprado de presente de Natal, mas deixou que o carinho dela se prolongasse. Por um instante, todo o plano que havia criado para aquela noite pareceu-lhe infantil. Eu queria pedir desculpas, Clarice. Pelo que fiz, você não fez nada. Fiz, eu sei que fiz, ele disse. Não chegava a se arrepender, mas o desejo que quase o tinha levado a matar a velha havia se transformado em algo positivo. Talvez tivesse mesmo passado um pouco dos limites. Lamento não ter confiado em você ontem. Foi absurdo exigir que vestisse a mordaça. Tudo bem. Às vezes, eu ajo como um louco, mas... Mas é que você mexeu muito comigo e... Não posso te perder. Você é a razão da minha vida. Ela sorriu. Os lábios convidativos estavam escurecidos pelo vinho. Obrigada por esse Natal, disse, e o pegou pela mão de um jeito delicado. Vamos dar um passeio. Tomaram o caminho na direção contrária à casa.
A lamparina iluminava a poucos metros adiante, limitando a velocidade dos passos. Clarice perguntou até que idade ele tinha acreditado em Papai Noel e emendou um papo sobre os natais de sua infância. Quando bebia, ficava tagarela. Theo respondia com secura. Não entendia o que estava acontecendo com ele. Chegava a ser absurdo. Antes, desejava Clarice com forças que desconhecia em si mesmo. Agora que estava próximo dela, sentia-se perdido, desanimado, bobo. Segurava a lamparina como se pesasse toneladas. Deixa que carrego para você, ela disse, transferindo a lamparina para a mão direita e abraçando Theo pela cintura. Ele refletia em que momento havia deixado de ser o protetor para ser o protegido. Com a morte de Breno? A suspeita de Helena? As sombras das árvores criavam figuras monstruosas em sua imaginação, sons indiscerníveis ditos pelas folhas agitadas. Vagaram por muitos minutos, desviando de galhos retorcidos e terrenos alagados. Era noite de lua cheia. Theo estava distraído quando sentiu o impacto. O peso atingiu sua cabeça e ele caiu. O ponto luminoso voltou a atacar. Ele tonteou, gemeu, comeu terra. Viu o capuz vermelho, viu a luz. Então, enxergou Clarice. Ela girava a corrente da lamparina no ar e batia na cabeça dele. Urrou de dor. Apoiou-se nos cotovelos arranhados, tentou se levantar, mas os joelhos também foram atingidos. O metal rasgava seu rosto e sangue escorria pelas bochechas. Implorou para que ela parasse, mas os golpes não cessaram. Sentiu o corpo amolecer e a escuridão avançar sobre seus olhos. Capítulo 20. O som vinha de dentro. Um batistaca que esmagava miolos e dispersava a consciência. Não conseguia falar, enxergar ou se mover. Um formigamento tomava o corpo, o que era bom sinal, ainda havia corpo. De resto, vazio e escuridão. Então, a luz. Confrontava forças, o impacto da permanência e o desejo de escapar. Escapar do batistaca. A dor estava lá antes, enclausurada na caixa preta do cérebro. A luz era externa. Piscou os olhos, forçou as pálpebras, mas não enxergou. Lâminas afiadas. Doía muito, rasgava. As linhas criaram formas, as cores pintaram o cenário. Viu a cortina entreaberta, o sol iluminava o quarto com reflexos desenhados no teto branco. Estava na cama. Os móveis derretiam feito cera quente. Seu nariz fritava. Aspirou, sentiu uma pontada em algum lugar. O grito ficou engasgado na laringe. Algo enchia sua boca, empurrando as bochechas e a garganta. A língua tateou o objeto estranho, sabor couro. Forçou o objeto, tentou expulsá-lo. Estava preso à pele, esgarçando os cantos da boca. Seu rosto ardia, coçava. Fazia um calor tremendo. Os sentidos barganhavam com a dor. O metal que envolvia seus punhos e seus tornozelos. O colchão embolotado sob o corpo suado e sujo de terra. Uma lembrança, a luz forte da lamparina. A sombra no escuro. Uma mulher com ódio. Clarice de casaco vermelho. Onde ela estava? A imagem de Clarice se fundiu ao movimento da porta. Outra Clarice surgia. Vermelho e escuro. Tenha piedade. Sentou próximo dele. A mão fria tocou sua testa e ele pensou ter escutado a palavra suor. Não era delírio. Clarice falava alguma coisa. Ele via os lábios dela se moverem como numa televisão ligada no mudo. Forçou o cérebro ao silêncio. Desculpa, não sou muito boa nisso, ouviu-a dizer. A dor voltou. Brutal. O ruído lancinava a cabeça. Viu a agulha penetrar seu antebraço envolvido por um elástico frouxo. Clarice empunhava a seriga, puxava o êmbolo grosseiramente. Nunca encontro essa veiazinha de primeira, ela disse, sorrindo. Quis gritar. Seus olhos pesaram, a cabeça rodopiou. Viu o espectro de Clarice se levantar, passar as mãos por suas bochechas num carinho discreto. Boa noite, meu ratinho. Era noite quando Theo acordou, ofegante. Estava assustado e levou muito tempo para se recuperar. A respiração pressionava o tórax, aumentava a sensação de afogamento. Uma bola de eletricidade percorria todo o corpo, provocando reações involuntárias. Empinava os quadris, as pernas tremiam, o abdômen se contraía em espasmos. Precisava de água, precisava de comida, precisava ir ao banheiro. A bexiga estava inchada, fazendo pressão na altura da virilha. Por milagre ele não tinha se mijado. Tentou agitar os braços, mas não conseguiu. Seus punhos continuavam presos aos pilares da cama de madeira, as mãos erguidas sobre a cabeça, forçando os ombros.
As escápulas convidavam novas dores, venha, dor, venha. As correntes das algemas repuxavam os braços dormentes, com 10 centímetros de liberdade. O corpo havia escorregado pelo colchão, de modo que os músculos se esticavam ao máximo, formigando da ponta dos dedos até a base do pescoço. Girou o braço para enxergar as cicatrizes nos cotovelos, cobertos de sangue seco. A camisa social usada na noite de Natal, a noite anterior, tinha se rasgado, deixando entrever o mamilo esquerdo. Ele buscou uma posição melhor. Apoiou a cabeça contra a cabeceira, forçou o corpo para cima, arqueando as pernas para impulsionar o movimento. A tentativa foi vencida pela gravidade, os pés se dobraram, as nádegas quicaram no colchão, a coluna rangeu. O quartinho da casa de praia parecia inesperadamente sufocante. A janela estava fechada e coberta por uma cortina de passarinhos azuis. O colchão engolfava uma espuma amarela, a sombra da cabeceira cobria a porta num lastro discretamente perturbador. O terrier de porcelana sobre a mesa de cabeceira o encarava com pena. Abaixo da janela havia um carrinho de mão. Até onde ele se lembrava, antes não havia carrinho de mão. A constatação era inútil, pois antes ele também não havia reparado na cortina de mau gosto. Tudo era muito grande e próximo agora. A valise onde havia guardado os óculos de Breno estava sobre a cômoda, numa altura pouco superior à linha dos olhos. Ele conseguia ver o fecho com senha e teve a impressão de que o marcador de dígitos estava reluzente, como se alguém o tivesse polido. A ideia de Clarice polindo os dígitos, buscando a senha para abrir a valise, produziu nele um terror vítreo. Esforçou-se para ficar calmo. Sabia que Clarice queria atormentá-lo. Uma insistente autonegação a impedia de enxergar os benefícios do relacionamento deles. De certo modo, ele entendia essa breve confusão, mas queria esclarecer. E perdoar. Ela entrou no quarto pouco depois, trazendo um copo d'água na mão direita. Vestia um macacão branco e uma tristeza inesperada. Com a cabeça baixa, os olhos caídos e a boca encerrada numa expressão séria, parecia possuída pelo demônio. Estagnada diante da cama, movia lentamente o tronco para frente e para trás. Clarice, por favor, fala comigo. Ele quebrou o silêncio e só então notou que estava sem a mordaça. Sua voz saiu poeirenta, mas firme. Não acreditava em possessões, mas os últimos acontecimentos podiam ter condenado Clarice a sérios transtornos psicológicos. Fala comigo. Está tudo bem. Bebe. Ela esticou o copo d'água. Theo moveu os braços erguidos, mas as algemas deixavam suas mãos a mais de 20 centímetros de distância. Forçou as correntes, arranhou os punhos, não era suficiente. Engoliu em seco. Não sentia mais nada. Apenas sede. Por favor, chega mais perto. Ela levantou a cabeça, sorriu para Theo, mas não se moveu nem um centímetro. Deixa de ser preguiçoso. Vamos, bebe. Não consigo. Clarice tirou os olhos dele, encarou a mão que envolvia o copo e tornou a olhar para ele. Seus olhos pareciam buracos negros. Puxa, eu sinto muito, disse. Seu tom era irritantemente meigo. Deitou a cabeça sobre o ombro, mantendo firme o sorriso no rosto. Eu também estou com sede. Bebeu o copo diante dele, marcando as longas goladas. Quer se vingar de mim? Ele perguntou. Seu rosto tinha voltado a arder e a coçar. Está com fome, querido? Sem esperar resposta, ela saiu do quarto e voltou trazendo um cacho de bananas. Na mão esquerda, empunhava uma faca de lâmina comprida. O que está fazendo? Ela sentou na cama e arrancou uma banana do cacho. Desceu a casca. Estavam a poucos centímetros, ele chegava a sentir seu perfume, agora adocicado demais. Quis tocá-la, mas teve medo. Dei uma arrumada na casa. Estava cheia de poeira e de insetos mortos. Basta a mulher ficar um pouco presa que tudo vira bagunça, ela disse. Encontrei um lindo jogo de facas debaixo do sofá. Fatiou a banana de modo desajeitado, pois a faca era muito grande e pesada. Colocou uma fatia nos lábios de Theo e ele não resistiu. Estava faminto. Mastigou lentamente, pensando no que dizer a ela. Por que não me solta? Está tão gostoso assim. O que vai fazer comigo? Ai, para com essas perguntas embaraçosas, ela gritou, como uma menina de 15 anos que encontra uma barata no banheiro. Serviu outra fatia na boca de Theo com certa agressividade e esperou que ele mastigasse. Chegou a ver seu novo transporte? Apontou o carrinho de mão. Só então ele reparou que as rodas estavam sujas de terra. Precisei dele para te trazer até aqui. Você é bem pesadinho, sabia? Para com isso. Vamos conversar sério. Você tem que fazer uma dieta. Quanto você pesa? Mais de 100? Isso não está certo, Clarice. Vingança, vingança. Ela sorria, e seu sorriso era tão hipócrita que Theo se sentiu embaraçado. Eu não entendo o que quer dizer, querido. Só estou mostrando o que sinto. Tudo o que fiz foi pro seu bem. Pensando no seu bem. Eu agradeço.
Clarice, você não é má. Ele fazia questão de dizer o nome dela, pois, numa abordagem psicológica, isso servia para aproximá-la dele. A raiva leva a sentimentos ruins. Estou com sentimentos bons, te garanto. Arrumar a casa me fez bem. Ela girou os olhos pelas paredes e levantou-se como se lembrasse de uma tarefa inadiável. Encontrei muitas coisas interessantes. Mais uma vez, saiu apressada. Através da porta aberta, Theo via parte da mesa da cozinha e da bancada metálica da pia. Havia uma pilha de louça esperando para ser lavada, e ele pensou quanto tempo tinha passado para que Clarice houvesse sujado tantos pratos. Pensou também se ela estava mentindo ao dizer que arrumara a casa. Aproveitei esse tempo para refletir, ela disse ao voltar. Deitou a maleta dele na cama. O clique quase imperceptível das trancas fez Theo sentir náuseas. Ele relanceou os olhos para a valise sobre a comoda antes de voltar a atenção para as mãos de Clarice. Viu-a abrir a embalagem de uma nova seringa e encaixar a agulha, rosqueando até travar. Por favor, não me ceda. Ela concordou levemente com a cabeça, sem se importar. Era um desrespeito. Posso acabar contaminado. Isso não vai acontecer, querido. Theo quis responder, mas qualquer argumento soava incoerente. Do seu ponto de vista, deitado com os braços erguidos acima da cabeça e com vontade de mijar, Clarice parecia uma daquelas enfermeiras mórbidas de filmes de horror. Agora, em vez de achar graça, ele estava apenas assustado. Quer mais banana? Ela perguntou. Sacudia uma ampola de Teolax diante dos olhos, medindo a quantidade de solução. Ele continuava com fome, mas disse, estou decepcionado com você. Não acredito que vai me sedar de novo. Clarice sentou a centímetros dele e o encarou profundamente. Seus olhos faziam com que ele se sentisse de um jeito inédito. Era como se ela soubesse da morte de Breno e acreditasse que toda a culpa era dele. Nos últimos dias, eu pensei bastante, ela disse. Injetou a agulha na ampola, aspirando a solução aquosa para o cilindro. Restava uma quantidade ínfima de líquido e, se ele não estava enganado, aquela era a penúltima ampola. Pensei nas nossas primeiras conversas, nos seus artifícios para me conquistar. Presa por algemas, amordaçada, Clarice, eu peço desculpas. Não me interrompa. Dessa vez a voz saiu chorosa. Pensei muito no que aconteceu, Theo. E me esforcei para entender. Me coloquei no seu lugar. Tudo isso parece loucura, mas você queria que eu me apaixonasse por você. Queria que eu te amasse como você me ama. Ela envolveu o elástico no antebraço dele e passou a gaze com álcool pela face interna enquanto tateava as veias com os dedos frios. Nossa história não pode acabar assim. Você não merece isso. Nós não merecemos isso. Ele estava confuso. Você teve a chance de me mostrar seu lado, ela disse, enxugando uma lágrima. Você nutre um sentimento por mim, entendo. Mas chegou minha vez. Eu também nutro um sentimento por você. E quero te mostrar isso. Ela meneou a cabeça para a porta. Esticou a pele do braço de Theo e pressionou o êmbolo vagarosamente. Agora vamos dormir. Capítulo 21. Theo foi acordado com um balde de água gelada. O choque térmico fez seu corpo tremer e o batistaca retomar com vigor. Era dia claro. A cortina fechada concedia uma penumbra agradável, poucas réstias de sol entravam próximas ao teto, acima de sua cabeça. Ele suava frio, gritava. Quando a dor deu trégua, viu Clarice na porta, rindo a valer enquanto sacudia o balde vazio. Meu Deus, você parece assustado. Ela agitou a cabeça num gesto solene. Aquele movimento, antes encantador, revelava toda a sua perversidade. Clarice o esnobava e parecia se divertir com isso. Voltou ao quarto com o balde cheio, carregado de modo irregular pelos braços finos. Retirou uma esponja encharcada do balde e esfregou as pernas de Theo. A textura arranhava a pele, retirava crostas e fazia sangrar sulcos abertos. Era insuportável. Ele movia as pernas inutilmente. Deixa de ser frouxo, ela disse, em tom severo e ao mesmo tempo maternal. Você está com uma aparência péssima. Veja. Desenganchou o espelho da parede. Theo ficou chocado ao ver seu reflexo. Estava irreconhecível, marcado por inchaços, cicatrizes e pus amarelado. Cacos de vidro pareciam ter rasgado seus traços faciais. A bochecha direita havia se transformado numa grande bola roxa sobre a qual nasciam pelos da barba. Ele fedia. Como Clarice o tinha deixado naquele estado? Por trás do espelho, ela sorria, um tanto corada. Por que está rindo? Acordei de bom humor. Ela colocou a mão esquerda por trás da cabeça dele, fazendo-o recostar. Com a direita, ergueu um barbeador.
A lâmina estava enferrujada e possivelmente já tinha perdido o fio. Ele quis baixar a cabeça, mas Clarice o prendeu pelo queixo. Enxagou suas bochechas, passando sabão de cocô pelo pescoço e ao redor da boca. Posicionou a lâmina na altura da veia jugular e raspou a espuma com cuidado. Theo imaginou que ela estava prestes a matá-lo. E a ideia não soou tão ruim. Seria um alívio que os problemas se resolvessem por um corte indolor. Ficariam para trás a mãe com suas deficiências, Helena com seu desespero e Clarice com sua vingança ridícula. Era um acerto de contas às avessas. Como um mártir, ele precisava morrer para que sentissem sua falta. Por que não me mata? Clarice parou de barbeá-lo. Soltou um longo suspiro enquanto pressionava sutilmente a lâmina contra sua pele. Não sou como você, disse. Então, continuou a escanhoá-lo com a diligência de antes. Secou seu rosto com a ponta do lençol imundo. O cheiro de urina no tecido era forte. Theo se sentia estranho, algo grotesco e repugnante fazia parte dele agora. Me deixa tomar banho. Você está bem melhor assim. Clarice cuidou do rosto dele, aplicando pomadas e gases encontradas na maleta. Ele tentou instruí-la a aplicar do jeito correto e menos doloroso, mas ela ignorava. Devolveu o espelho à parede e arrastou uma cadeira da cozinha para o quarto. Sentou-se, esticou as pernas para a cama e sacou um maço de cigarros do bolso. Fui mexer nas suas coisas e encontrei esta preciosidade. Queimou a ponta do cigarro com a chama da lamparina. Tragou o vogue, enchendo as bochechas de fumaça e fechando os olhos num deleite. Lançava baforadas na direção dele como uma criança travessa. Pensei que quisesse conversar comigo. Quero que tire essas algemas. Não posso fazer isso, você sabe. Você pode e vai. Não entrarei na brincadeira. Só quero me divertir um pouco. Ela estava muito confortável, pois tragava o cigarro e roía as unhas com displicência. Theo sentiu a dor da traição por tudo que havia feito por ela e que não recebia em troca. Revirou os olhos, e só então, percebeu que a valise não estava mais sobre a cômoda. Aquilo o perturbou de forma inesperada. O gosto de menta no ar esfumaçado transformou a impaciência em fúria e ele desejou machucar Clarice também. Não seja insolente, sua piranha dos infernos. Ela sorriu, sarcástica e babaca. Tragou o cigarro com força. Caralho, como eu senti falta disso aqui. Me solta. Para de me irritar ou terei que usar os separadores em você, ratinho. Ele engoliu em seco. Imaginar-se naquela cruz o desamparava. Me desculpa, quer um trago? Você sabe que eu não fumo. Só um cigarro. Vai realmente continuar com essas merdinhas provocativas? O rosto dela escureceu como o céu antes da tempestade e, então, desanuviou-se. Merdinhas provocativas? Você é ótimo, Theo. Merdinhas provocativas. Clarice amassou o cigarro nas mãos, o fumo escapou pelos dedos. Seus olhos vermelhos expulsavam lágrimas, enquanto o corpo magro tremia num riso convulsivo. Tentou se conter, engoliu as risadas e fixou os olhos vazios nele. A piranha dos infernos vai fazer merdinhas provocativas até você chorar de desespero, ela disse, com uma expressão indefinida. Encostou a ponta do cigarro no mamilo dele e deixou que a carne queimasse. Ele urrava. Sua sorte é que o celular não pega aqui. Quando a velha chegar, vou te entregar para a polícia e todo mundo na cadeia vai fazer com você o que fazem com filhos da puta estupradores. Clarice pegou a mordaça com arreio na cabeceira e fechou a boca dele. Theo encarava a situação num misto de indignação e ódio. Estuprador. Se pudesse, ele mataria Clarice naquele segundo. Mataria e jogaria seus membros no mar sem qualquer remorso. Teria até algum prazer nisso. Durante toda a tarde, ela não voltou ao quarto. Ele a via passar de um lado para outro, vassoura e balde em mãos. A imagem de Clarice dona de casa tinha algo de reconfortante, mas o fato de ele estar preso à cama, com o rosto desfigurado, o peito em carne viva e os arreios contra suas bochechas, conferia certa sordidez à situação. Clarice não dava trégua. Após a troca de ofensas, ele havia pedido desculpas e implorado para que ela baixasse seus braços, já não conseguia sentir os cotovelos, muito menos os dedos. Precisava que o sangue circulasse para evitar a atrofia dos membros. Conservava em si o rancor, porque isso fazia com que se sentisse vivo. Revirava a mente em busca de argumentos que pudessem dobrar Clarice, mas, em algum recanto de si mesmo, acreditava que ela se convenceria sozinha e entraria no quarto para livrá-lo das algemas. Pediria desculpas, diria que não sabia onde estava com a cabeça. Daria um beijo em sua boca e soltaria algum palavrão engraçado para acalmar os ânimos. Theo concluiu que ela o desprezava porque a intimidade gera desprezo. Não fazia por maldade, mas para descontar uma raiva acumulada. A raiva é o pior sentimento em uma relação. Era preciso deixar que ela extravasasse. Imaginou como se chamariam seus filhos, Dante, menino, Cora, menina. Imaginou a alegria de Patrícia ao ver os netos e qual carreira as crianças seguiriam. Teriam a veia artística da mãe ou a metódica do pai? Era estranho pensar nessas coisas, ao mesmo tempo, guardar mágoa de Clarice, mas ele conseguia separar bem os sentimentos.
Ela era como todas as mulheres, sorria num minuto para se debulhar em lágrimas no instante seguinte. Ele precisava ser compreensivo. Com Gertrudes, não havia atritos, mas também não havia amor. Apenas Clarice tinha sido capaz de tirá-lo da rotina faculdade-casa-laboratório. E ele não queria voltar. Se pudesse, viajaria para sempre. Não precisava que Clarice o amasse de volta. Melhor amar sem ser correspondido do que não amar. Ao fim da tarde, ele ouviu o barulhinho vigoroso das teclas do notebook. Talvez o roteiro e toda a ajuda dele no processo criativo conduzissem Clarice à percepção de que aquela era uma vingança injusta. Ele ficou satisfeito que ela tivesse voltado a escrever, pois sabia que toda a fúria seria canalizada na criatividade. Já era noite quando o apito da bateria indicou que o computador desligaria. Não havia como recarregá-lo. Theo acompanhou os sons, o notebook sendo fechado, passos até o quarto ao lado, a torneira da pia sendo aberta e então fechada. Depois, o silêncio. Quando Clarice apareceu na porta, ele gemeu, implorando que ela tirasse a mordaça. Espero que se comporte, ela disse. Desafivelou a mordaça. Incomoda, né? Preciso ir ao banheiro. Ela usava um vestido azul que lhe caía bem no corpo. Seu corpo era lindo, de mulher feita. Ele notou que nunca havia dito isso a ela. Mulheres gostam de ser elogiadas, ainda que ela talvez não gostasse de receber elogios naquelas circunstâncias. Por favor, preciso ir ao banheiro, acabou repetindo. Ela esboçou um gesto de desalento e se virou para ele. Não posso te tirar daí até que a velha chegue. Me desculpa. Olha, acho que começamos com o pé esquerdo. A gente estava se dando tão bem. Entendo que você queira se vingar, não é vingança, já disse. Tudo bem, não é vingança. Eu entendo que você faça o que está fazendo. Mas preciso que pense um pouco. E que me escute. Não posso continuar sendo tratado assim. Sou humano. Tenho necessidades. Uma expressão severa tomou conta do rosto de Clarice. Seu lábio inferior tremia espasmodicamente. Você fala como se eu te mantivesse preso. Eu estou preso. Depois da nossa conversa, concluí que talvez você tenha alguma razão. Ela sorriu, e o sorriso a fez parecer mais perigosa. Eu deveria te matar. O pomo de Adão de Theo subiu e desceu. Essa ideia me atormentou a tarde inteira. Cheguei a fazer uma lista. Aqui tem muitos lugares bons para desovar um presunto, se é que me entende. Pegou um papel e uma caneta transparente na gaveta da cômoda. Veja se esqueci alguma coisa, disse, batendo a caneta no papel. Número 1, matar Theo. Acho que você merece uma morte lenta. Descartei faca na garganta. Descartei arma também, porque não temos munição. O que acha de afogamento? Não seja idiota. Acha ruim. Ok. Ela riscou o papel. Enterrado vivo então. Parece legal. Terei um trabalhinho para cavar um buraco bem fundo. E estou indisposta para fazer isso hoje. Quem sabe amanhã? Vai mesmo me matar? Número 2, dar explicações à velha, ela leu. Como é essa velha? Do tipo burra. Ou terei que pensar numa boa desculpa? Para com isso. Pensei em contar a verdade, mas acho que ela não entenderia. A mesma coisa para os números 3 e 4, dar explicações à minha mãe e à polícia. Será que alguém vai te procurar, Theo? Ou sua mãe vai ficar aliviada em se livrar do filho doente? Vá à merda, Clarice. Ela levantou os olhos. Sério, você não se acha nem um pouco doente? Aquele álbum de nós dois é coisa de pirado. Esperou que ele respondesse e sacudiu a cabeça. Chegamos ao número 5, atividades com Theo. Esta foi uma grande sacada minha. Ela sorriu, passeando a língua pelos dentes protuberantes. Vamos fazer algumas coisinhas para você enxergar que é um freak total. Não vou fazer nada com você. O sorriso foi substituído por uma expressão de desagrado. Ela voltou ao quarto carregando o álbum e uma pesada panela de barro. Deixou a panela sobre a cômoda e retirou as fotos do álbum, esfregando-as na cara de Theo de um jeito violento. Tudo aqui é mentira. O fantástico mundo de um filho da puta. O que acha que devemos fazer com isso? Nauseado de angústia, ele encarava os sorrisos de Clarice, a delicadeza de seu olhar e do toque de seus corpos. Como um sentimento bonito tinha se tornado tão rude e diabólico. Quis chorar, mas se sentia seco. Assistiu a tudo em silêncio. Clarice selecionou apenas fotos deles dois e jogou na panela de barro. Tirou o isqueiro do bolso. A chama encontrou o papel fotográfico, que se contorceu, encolheu e ficou escuro em poucos segundos. As imagens sumiram na fumaça tóxica e oleosa que saía da panela. Clarice assistiu à pirotecnia batendo palminhas de alegria, Bela transformada em fera. Jogou as demais fotos na panela, atiçando e avivando as chamas. Assoprava faíscas como se fossem bolas de sabão, imitava com a boca o som crepitante. Pop, pop, pop.
O quarto todo cheirava a papel queimado, uma mancha negra havia grudado no lençol. Ela se levantou com a panela nos braços, encarando a brasa ainda brilhante. Estagnou na porta, virando-se para ele, feliz ano novo, Theo. A informação chegou como um soco. Significava que ele estava preso havia 7 noites. Tinha ficado a maior parte do tempo sedado, de modo que contará 3 ou 4 noites, no máximo. Significava também que dali a uma semana a velha estaria de volta para buscá-los. 7 dias. Tempo suficiente para tentar escapar de Clarice. Se ela não o matasse antes. Capítulo 22. O cheiro inibiu a dor. Era forte e quente. Ele podia sentir a massa pastosa sob suas nádegas, como um colchão macio e lubrificado. Envergonhou-se. E foi dominado pela raiva. Através da porta fechada, ouvia os movimentos de Clarice na cozinha. Ela parecia preparar alguma coisa, mas não tinha aparecido desde a noite anterior. Theo havia acordado na madrugada e implorado para ir ao banheiro. Gritara durante horas, mas agora estava feito. E era uma sensação horrível. Clarice abriu a porta desejando bom dia. Vestia apenas biquíni e trazia na mão direita uma pá suja de terra. Estava suada. Que tal o ânimo no primeiro dia do ano? Perguntou. Deixou a pá de lado e deu um beijo leve na testa dele. Theo fechou os olhos. Um cheiro de morte havia invadido suas narinas. Preparei o almoço para você. Deve estar com fome, já que liberou o estômago, ela disse. Trouxe um prato para o quarto. Juntou a cadeira à cama e sentou com o tronco reto, como uma criança vigiada pela professora. Enrolou fios de macarrão no garfo e serviu-lhe com cuidado, raspando o molho que escapava pelos cantos da boca. Ele cuspiu a comida. Come, Theo. Prefiro não comer. Você não está em condição de fazer drama. Se vou morrer, não quero. Ela franziu ligeiramente a testa e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Não vou te matar, bobinho. Você não merece tanta tranquilidade. Está falando sério? Claro que sim. Agora, come. Theo aceitou a comida. Não sabia se podia acreditar em Clarice, mas aquela mudança parecia ventar a seu favor. A hostilidade lentamente foi embora e ele sentiu compaixão, uma espécie de afinidade por Clarice. Ela não era humilde para pedir desculpas, mas desistir de matá-lo e servir macarrão em sua boca era uma maneira de se desculpar, não? Fico feliz que tenha pensado melhor, disse, e a felicidade era tanta que quis perguntar: você já se apaixonou por alguém e teve a certeza de que faria tudo por essa pessoa? Clarice espetou 2 nacos de mignon do fundo do prato e ofereceu a Theo. Não como carne. É pro seu bem. Você vai comer e vai se acostumar. Ele fechou os lábios. Se não provar, ficarei ofendida, ela disse, com ligeiro tom de censura. Fiz com carinho. Não quero. Ela devolveu a carne ao prato e espetou o mamilo dele até sangrar. Quero que coma. Não me obrigue a ser pouco gentil. A carne deve estar podre. Está sem refrigeração faz dias. Come. Ele mastigou a contragosto. Tinha um gosto azedo e enjoativo. A generosidade que o tinha levado a comprar o mignon para Clarice agora soava patética. Está delicioso, não? Sim. Sabia que ia gostar. Serviu-lhe a comida na boca até raspar o prato. Por favor, prenda meus braços para baixo, no estrado da cama, ele pediu finalmente. Não aguento mais desse jeito. Mal consigo sentir meus dedos. Ela fez um gesto apreciativo com a cabeça e parou um instante no limiar da porta, como se refletisse. Então, saiu. Clarice só apareceu no final da tarde. Uma brisa fria entrava pela janela e Theo havia se enroscado no lençol imundo. A sujeira em sua cueca estava sólida. O quarto fedia insuportavelmente, de modo que a vontade de vomitar tinha crescido. Vomitar só pioraria a situação. Com esforço, ele sufocava as golfadas. Toma isso, ela disse, enfiando um comprimido em sua goela. Ele retesou os lábios, a língua seca tinha o ranço desagradável de quem não escova os dentes há dias. É pro seu enjoo. Precisamos conversar. Conversar. 100% de sinceridade. O que acha? Sempre fui sincero com você, Clarice. Ela riu e acendeu o vogue de menta. Usava um vestido curto demais para o clima e brilhante demais para a ocasião. No pescoço, trazia o colar de pedras que ele havia comprado no centro, mas que não tivera oportunidade de dar para ela. Clarice havia encontrado o embrulho, o que o deixou orgulhoso e amargurado ao mesmo tempo. Ela cruzou as pernas de modo confortável. Sabe aquele filme do Woody Allen? Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e tinha medo de perguntar?
Vamos fazer uma versão nossa, tudo o que você sempre quis saber sobre mim e tinha medo de perguntar. Como? 1 para 1. Você me pergunta, eu te pergunto. Quid pro quo, Theo. Não tenho nenhuma pergunta. Eu disse 100% de sinceridade. Você está errada. Laura e os beijos que você viu, ela disse. Nunca falamos disso. É passado. Prefiro não saber. Você fala como minha mãe, às vezes. Ela também prefere fingir que certas coisas não aconteceram. Certas coisas são muito dolorosas. Tipo ter me visto beijando uma mulher. Ela soprou a fumaça nele. Theo não suportava Laura, mal conseguia pensar nela e o enjoo aumentava. Ela não tem culpa, Clarice disse. Gosto de mulheres. A frase corroeu a alma de Theo. Clarice era talentosamente capaz de feri-lo quando queria. E o que sua mãe acha disso? Acha uma merda. Agora havia dor na voz dela. Não sei se quero falar sobre isso. Mergulharam num silêncio melancólico. Theo também não sabia se queria falar sobre aquilo. Ter a filhinha gostando de alguém do mesmo sexo foi só mais uma decepção. A pior delas, ela disse finalmente. Mas não sei esconder quem eu sou. A liberdade responsável de Clarice havia fascinado Theo no primeiro instante. Era algo impensado para alguém como ele, que calculava movimentos e frases antes de efetivá-los. Ela não se envergonhava de ser como era. Ele queria ser assim também. Sua mãe te flagrou? Com uma menina do colégio. A gente tinha bebido e foi lá para casa dar uns amassos, entende? Ela encontrou a menina escondida debaixo da minha cama. Isso é horrível. Horrível é o que vem depois. Ela franzia o senho como se a situação a amargasse. Fui colocada num psicólogo. Dá para acreditar? Em pleno século XXI, a ideia era me curar. Espero que não seja lésbica, Clarice. Tenho esperanças de que goste de mim. Ela prendeu os cabelos. Pela primeira vez, ele viu rugas no rosto dela. Pequenos traços de velhice. Você realmente achou que conseguiria me conquistar desse jeito, ela disse. O tom era afirmativo, talvez contemplativo. Ele percebia que tudo ainda era muito novo para ela. Não tinha outro jeito. Acreditar em mim foi burrice. Eu precisava tentar. Não podia te prender para sempre. Pouco a pouco, você tinha que ser livre outra vez. Viemos para essa ilha e eu precisava ver como você reagiria. Acho que não reagi muito bem. A fumaça do cigarro criava uma sutil neblina entre os dois. Ela se levantou para fechar a janela. Depois, pegou na cozinha a chave das algemas. Girou a tranca da fechadura direita, e aquele barulhinho metálico soou libertador. Não tente nada, ela mandou. Desceu lentamente os braços de Theo, prendendo os punhos ao estrado da cama. Ele não tinha condições de revidar. Os músculos distendidos vibraram, uma cãibra se espalhava rapidamente. Desculpa não gostar de você como você gosta de mim, ela disse, e deixou a chave na mesa de cabeceira. Theo não sabia o que responder. Dizer que amava soaria repetitivo até para ele. Queria algo inédito e estarrecedor, mas não encontrou nada. Clarice saiu do quarto por um instante. Quando voltou, trazia a valise nas mãos. É minha vez de perguntar. Qual é a senha disso aqui? Theo petrificou-se. Pensava em Breno e nos malditos óculos que havia guardado ali dentro. Por favor, vamos fazer isso do jeito mais fácil, ela disse. Clarice, fui legal em colocar seus braços para baixo. Me conta qual é a senha. Era desconcertante não saber o que dizer. Ela insistia de uma forma que ele não tinha forças para contra-argumentar. Já tentei todas as combinações e não encontro. Sacudiu a valise próxima à orelha, tentando adivinhar seu conteúdo. Tem coisas que são muito dolorosas, Clarice. Ela deixou a valise na cama e se curvou sobre ele. Colocou as mãos em seus punhos, apertando-os firmemente. Ela tinha um hálito muito bom naquele momento, ainda que houvesse resquícios do cigarro. Quero que me diga. E quero agora. Ou coloco seus braços para cima outra vez. Theo fechou os olhos e se viu como num sonho. Construía pacientemente um castelo de cartas vermelhas e largas. Havia árvores ao redor e a luz do sol batia forte. Então, ele destruía o castelo de cartas num único sopro. A senha é 0706, disse, os olhos bem abertos. Por favor, não faça nada. Capítulo 23. Ao girar os dígitos, abrir a valise e içar de lá os óculos de Breno, Clarice sorriu.
Theo jamais se esqueceria daquela imagem, os olhos dela giraram desnorteados e sua boca se abriu, marcada por vincos sutis. Os dedos longos e finos apalparam os óculos, como se pudessem transformá-los em outro objeto após o movimento. De súbito, ela pareceu transtornada ou ferida. O rosto empalideceu, as cordas vocais se retesaram e uma veia inconveniente saltou na testa. Ela cerrou os punhos, quase esmagando os óculos, e socou o ar. O desapontamento profundo que substituiu o tom de superioridade fez Theo se sentir muito sagaz. Explica. Ela implorava. O silêncio era absoluto, e ele deixou que aqueles minutos de paz ganhassem espaço. Não tinha vontade de esclarecer. E agora, com os braços emparelhados ao corpo, não sentia obrigação de ser gentil. O que esses óculos estão fazendo aqui, Theo? Breno está morto, ele disse, e a frase soou tão banal que parecia retirada de um livro de ficção. Clarice piscou, como se evitasse alguma coisa, e começou a chorar. Ele não entendia como ela ainda era capaz de pensar em Breno depois de tudo o que tinham vivido. Aquela reação rasgava algo de especial no relacionamento deles. Quis dizer qualquer frase que a fizesse parar de sofrer, mas pensou que há momentos na vida em que o sofrimento é necessário. Além do mais, ele tinha certeza de que ela já sabia. Clarice chorava apenas por uma necessidade de parecer ressentida. Era como se estivessem num teatro, palco, holofotes acesos, a plateia esperando atuações dramáticas. Nós matamos o Breno, ele disse. Ela não pareceu tão surpreendida quanto ele achava que ficaria. Matamos? Sim. Você não lembra? É mentira. Nós fizemos isso juntos, Clarice. Ele queria matar nós dois. Ele estava achando tudo muito divertido, principalmente o descontrole dela. Clarice largou os óculos e deixou-se cair no chão, encolhida como um bebê. Levou as mãos ao rosto enquanto liberava um grito estilhaçante. Não lembro. Eu não, pressionava as têmporas assustadoramente. Estava muito vermelha e parecia prestes a desmontar diante dele. Theo quis se livrar das algemas para poder abraçá-la, mas supôs que Clarice o impediria se ele tentasse alcançar a chave deixada na mesa de cabeceira. Foi uma infelicidade, eu sei. Mas ninguém está sabendo. Mentiroso. Psicopata. Clarice gritava ofensas sem qualquer lógica. Retraía os lábios, chacoalhava o corpo, soluçava bobamente como uma criança chata. Engole o choro, ele disse muito calmo. Alguém precisava se manter equilibrado ali. Eu amo o Breno, ela gritou, e Theo riu. Ele tentou te estuprar. Sentiu-se um tanto perverso com aquela mentira, mas não mentia por completo. Afinal, Breno havia chegado a Teresópolis sem ser convidado e estava fora de si. Era provável que machucasse Clarice se não tivesse sido impedido. Você me ajudou a enterrar o corpo dele, Theo disse, por fim. Mantinha no rosto um sorriso mesquinho, cenográfico. As luzes se apagariam e a plateia aplaudiria de pé. Tentou bater palmas, mas as correntes das algemas não permitiam, seus dedos chegavam a se tocar, porém não o suficiente. Clarice buscou forças para se levantar, os bracinhos pareciam gravetos, e cambaleou na direção dele. Agora Theo podia abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Estendeu suas mãos. Queria sentir a pele dela, que devia estar muito quente naquela efervescência toda. Não esperava o tapa forte que levou no rosto. Ficou zonzo. O estalo se repetiu feito madeira fora do lugar. Era muito egoísta da parte dela esmurrá-lo como se pudesse transferir sua dose de culpa para ele. Theo estava tão horrorizado com a atitude dela que não opôs resistência. Apanhou em silêncio, ainda que a dor fosse muito grande. A pele rasgava, os ferimentos cicatrizados em seu rosto se escancaravam outra vez, e ele teve que fechar o olho esquerdo quando uma gota de sangue caiu em sua vista. Tanto transtorno por causa de um merdinha que tocava violino e havia se intrometido de forma mal educada em sua vida. Clarice não lamentava de verdade a morte de Breno, devia estar aliviada até. Precisava botar sentimentos inexplicáveis para fora, como quando morre aquela tia para quem nunca ligamos e ficamos estranhamente tocados ao receber a notícia. Era preciso descontar em alguém, e ela descontava nele. Clarice pegou o revólver na gaveta da cômoda. Segurava-o desajeitadamente, as mãos nervosas envolviam o cabo. O cano estava voltado diretamente para Theo. Ela puxou o cão, armando a estrutura metálica. Nem lembrava que o revólver estava sem munição. A Clarice que estava ali não era a mesma que ele havia conhecido no churrasco. Também não era a Clarice com quem ele havia passado dias felizes em Teresópolis e dividido uma noite inusitada no motel. Tampouco era a Clarice que se vingava queimando fotos e soprando fumaça em sua cara. Era outra pessoa, agitada de um jeito perturbador, com olhos molhados e pétreos. Uma Clarice sem alma. Ela apontou o revólver contra a própria cabeça, encostada à parede para manter-se de pé. Tremia muito. A arma parecia pesar em sua mão, como se desconhecesse sua força física. Clarice lançou até um olhar demoníaco e ele devolveu uma expressão de incompreensão e lamento. Ela não hesitou ao pressionar o gatilho. O clique seco pareceu frustrá-la. Jogou a arma no chão,
pisando nela irracionalmente. Gritava: te amo, Breno, como se o espírito do infeliz pudesse escutar seu berro histérico. As costelas se sacudiam e o corpo parecia prestes a explodir. Ele lamentava muito que Clarice tivesse enlouquecido. Ela esbarrou na mesa da cozinha e escancarou a porta de saída. Theo ouviu o choro acompanhado de passos tortos pela areia. Onde estava indo? A curiosidade não foi suficiente para vencer o estresse. Um alívio percorria seu corpo e ele quis prolongar aquele momento. Fechou os olhos. Deixou a cabeça descansar no travesseiro. Evitava pensar em qualquer coisa. Clarice ignorava a existência dele, o que era muito triste. Tentar suicídio havia sido especialmente ofensivo. Ele nunca se esqueceria daquilo. O quarto parecia mais leve e alegre sem a presença dela. Quando ele abriu os olhos, estava melhor. De relance, notou um movimento pela janela. Clarice havia entrado no mar e nadava na direção do horizonte, como se fugisse dele. O corpinho miúdo se debatia em braçadas inúteis. Uma enorme onda avançou e ela foi engolida pelas águas. Não voltou mais à superfície. Capítulo 24. Com terror absoluto, Theo se agitava no colchão. Via e revia o corpo de Clarice desaparecer no mar, a água explodia em espuma branca e sugava a mulher de sua vida. A mulher da minha vida. Tentou alcançar a chave na mesa de cabeceira. Girou o corpo, pois nem a mão esquerda nem a direita chegavam tão perto. De lado na cama, aproximou-se da lateral, esticando o braço o máximo que podia. Os dedos tocaram a cabeceira, mas não alcançaram a chave, que havia escorregado pelo tampo. Esforçou-se ainda mais, deixando que as argolas espremessem seus punhos. Finalmente conseguiu. Livrou-se das algemas e correu para fora da casa. Tirou as roupas, entrando no mar. A água salgada fritou suas feridas. Girou a cabeça buscando a área em que Clarice havia sumido. Sentiu-se impotente e um tanto idiota porque era tudo muito parecido e ele não tinha nenhum referencial. A maré estava alta. Quando teve a impressão de que estava próximo do local certo, notou que não dava pé. Fincou os dedos numa rocha repleta de musgos e escorregou quando um ouriço espetou a ponta do seu polegar. Voltou a subir na rocha. Gritou por Clarice. Pensou ter visto uma sombra humana no azul esverdeado das águas, mas quando nadou não encontrou nada. Quanto tempo tinha passado? Mais de 3 minutos, sem dúvida. Talvez 5, até. O medo maior era que Clarice tivesse sido arrastada para o fundo. Não considerava a possibilidade de que ela tivesse se afogado. O mundo não perderia alguém tão especial sem nenhuma cerimônia. Seria injusto, criminoso. O mar ganhava um forte tom vermelho, o sol se espreguiçava no horizonte e o céu havia se fundido no conjunto escarlate. Theo continuava a boiar, com maior dificuldade agora, pois as águas pareciam determinadas a engoli-lo. Mergulhou de olhos abertos. A imponência da natureza o deixou sem fôlego. Teve que nadar de volta à terra. Seus ossos rangiam com o vento frio. Era uma sensação estranha, seu cérebro permanecia lógico embora seu corpo se rendesse a reações involuntárias. Sentiu-se mal, pois só conseguia pensar em tragédias. Viu o corpo de Clarice na mesma hora. Estava próximo à encosta, preso entre duas rochas numa posição improvável. O rosto dela estava coberto pelos cabelos, mas parecia acima do nível da água. Os braços caíam ao lado do corpo, balançando grotescamente ao sabor das ondas. De resto, Clarice não se mexia. Theo não pensou em mais nada. Entrou na água. Seu peito e seu braço direito sofriam pontadas dilacerantes. Impulsionou as pernas, desenhando braçadas no ar, pois queria que Clarice guardasse a imagem daquele salvamento como algo heróico. Quando chegou à rocha, foi difícil se apoiar. Sua vista estava turva pelo frio ou pelo cansaço. Teve que segurar nos braços de Clarice e escalar seu corpo. O vestido estava encharcado e rasgado. Quando montou sobre ela, viu sangue. As escoriações apareciam em toda a parte inferior do corpo, com foco principal na região lombar. Clarice estava consciente, mas desorientada. Arfava e parecia ter engolido muita água. Seus batimentos cardíacos também estavam acelerados. Fica calma, estou aqui, ele disse. Rasgou o vestido dela, não havia nada por baixo, e tentou virá-la de costas. A água batia forte, jogando-os contra as pedras. O sangue jorrava de um corte profundo que havia transformado a nádega esquerda em um pedaço de carne disforme. Ela tremia e tossia em balbucios incompreensíveis. Ele pensou tê-la ouvido chamar por Breno, mas evitou tomar aquilo como algo pessoal. Precisava desconstruir a imagem de Clarice, sua Clarice, e todo o remorso que guardava dela.
Tinha conhecimentos suficientes para salvá-la e teve orgulho dessa certeza. Num breve movimento, ergueu a bacia dela e amarrou o vestido na altura das nádegas. O procedimento ajudou a estancar o sangue e ele pôde removê-la. Puxou Clarice pelas axilas, mas ela parecia mais pesada do que nunca. O esforço era desumano. Precisou arranjar outra posição. Colocou-a sobre seus ombros e nadou, embora o peso em sua nuca e suas costas fosse enorme e ele afundasse com frequência, engolindo água salgada e perdendo os sentidos por um centésimo de segundo. Clarice escorregava e ele já não tinha controle da situação. Mal conseguia manter-se boiando. Naquele instante, enquanto seus pés buscavam alcançar a areia e constatavam que ainda estava muito fundo, pareceu-lhe interessante que os dois morressem ali, embalados pelos braços sedutores do Oceano Atlântico. Pensou nessa expressão, braços sedutores do Oceano Atlântico, e teve certeza de que algum escritor já a tinha usado em um romance. Soltou um pouco os braços dela, disposto a deixá-la ir primeiro, mas então seus pés tocaram o banco de areia e ele se sentiu muito vivo, seguro e cheio de si outra vez. Estendeu Clarice acima do nível da água e fincou os pés na areia, vencendo a correnteza e, depois, a zona de rebentação. Clarice estava empalidecendo e ainda tossia. Seus cabelos longos grudavam no peito de Theo, de modo que ele se sentiu como um príncipe encantado, que resgata a vida da amada. Quando entrou na casa, já estava bastante emocionado e havia desistido de encarar a situação com distanciamento profissional. O sol poente atingia as paredes brancas num desenho bonito. Ele deitou Clarice na cama em que ela havia dormido, pois a do outro quarto estava imunda. Ajeitou os travesseiros ao lado do corpo. Após breves verificações, ficou aliviado. Seu estado não era tão grave quanto havia parecido em alto mar. Clarice não tinha sofrido ferimentos na parte superior do tronco ou na cabeça. Ainda assim, parecia muito pequena e machucada, como uma sereia sangrante. As costas e a batata da perna apresentavam lesões profundas, mas a região glútea era mais crítica, as linhas das nádegas serpenteavam até uma parte que expunha a carne saliente, levemente inclinada para fora. Theo se aproximou do rosto dela. Por um instante, desejou que Clarice não estivesse respirando para que pudesse tocar seus lábios sob a desculpa de uma respiração boca a boca. Estavam muito próximos um do outro e ele olhava para os olhos semiabertos dela. Dizem que se pode ver a alma através dos olhos. Nos de Clarice, ele viu serenidade e afeição, uma declaração de amor muito verdadeira que preencheu seu coração. Cobriu o rosto com as mãos, chorando. Pela primeira vez, não forçava nem tinha interesses naquela emoção, as lágrimas apenas saíam. Sabia que era uma revelação que poucos experimentavam, amor em estado bruto, a essência da vida. Tudo se reordenava e ganhava sentido. Ele havia agido por impulso, havia tentado controlar Clarice, mas agora percebia quanto seu domínio era insignificante. Como um quebra-cabeça de encaixe perfeito, precisaram chegar àquele extremo para entender que se amavam. Abraçou Clarice com força, pois ela também devia estar emocionada. Aquele era o momento mais importante da sua vida, ele tinha certeza. Abraçou-a e chorou no ombro dela. Clarice continuava a tossir e respirar secamente, mas ele pôde ouvi-la dizer com nitidez, te amo. Também te amo, Clarice. Você é minha princesa. Beijou-a por muito tempo, beijos estalados, então, um longo beijo final que fez com que a tosse dela acabasse. Vou ter que te sedar. Não vai doer. Sei o que estou fazendo e você vai ficar bem. Vestiu luvas cirúrgicas e buscou gases na maleta. Olhou para Clarice com muita seriedade, tentando passar confiança, e injetou o Tiolax. Os olhos dela tremeram antes de se fechar. Theo buscou uma faca de cozinha e a deixou sobre a lamparina, com a lâmina queimando na chama. Clarice teria se desesperado com aquela atitude, por isso ele preferiu tranquilizá-la, caso ela ainda o escutasse, não se preocupe. Desamarrou o vestido que prendia a ferida principal. O sangramento intensificou e ele teve que pressionar gaze contra o pequeno vaso acometido. Limpou Clarice, atento para não feri-la com nenhum descuido. Ela tinha pouco quadril, o que agradava a Theo. O corte na nádega esquerda era tão extenso que havia ultrapassado o subcutâneo e revelava as fibras do glúteo máximo, responsável pela curva sutilmente perfeita dela. O músculo estava estraçalhado e a pele, dilacerada. Ele esperava que nenhum osso tivesse se quebrado. Suturou o músculo e depois a pele. Enquanto fazia pontos simples nas lesões dos pés e das coxas, sentiu crescer uma raiva abstrata pela irresponsabilidade de Clarice. Ao ganhar o domínio da situação, ela havia se desligado da realidade. Era algo que Theo vinha considerando havia semanas. O uso de algemas já soava ofensivo até mesmo para ele. Jogar-se destemidamente no mar havia sido o estupim da loucura, e era tudo tão absurdo que ele não podia mais ignorar. A decisão tampouco exigiu reflexões, ele havia pensado tempo suficiente para saber que era a coisa certa a se fazer. Estava confiante e apenas levemente irritado agora. Colocou Clarice de lado e deu-lhe um beijinho na testa. Encolheu o corpo dela sem pressa, dobrando as pernas e os ombros, até flexionar a coluna ao máximo. Passeou os dedos pelas costas muito brancas e arranhadas, que desvendavam a espinha dorsal sob a pele.
Ergueu a faca com a lâmina quente e a enterrou nas costas de Clarice, entre as vértebras L1 e L2. A resistência fez com que ele tivesse que mudar de posição para aumentar a pressão. O movimento abriu ainda mais a incisão, como uma boca escancarada e sorridente. A lâmina desceu no disco intervertebral deixando um cheiro de carne queimada. Havia um contraste vibrante, o sangue que saía das costas de Clarice e o sono inabalável dela. Ele estava muito alerta, pois não queria que ela corresse risco de vida. Tirou as mãos do cabo, esgotado pelo esforço. A faca tremeu dentro da carne e ele teve a impressão de que o corpo dela relaxou. Ajoelhou-se diante da cama, buscando outra vez a melhor posição. E terminou de fatiar a coluna de Clarice.